Olá pessoal, boa noite. Começar uma live aqui com o grande Carlão Barreto, nessa lenda, comentarista, faixa preta de jiu-jitsu, professor, né, uma figura histórica dentro do mundo da luta. Vou chamar ele pra gente começar essa live aqui, sempre uma honra conversar com ele, com esse gentleman. Opa! E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Fala, meu irmão, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem. Tá dando meio uma picada assim, mais ou menos, mas vê se vai melhorar agora. Tomara que melhore. O seu áudio tá picando um pouco, não sei se é a conexão. Será que é a conexão? Peraí, deixa eu ver aqui. Botei aqui no 4G. Mas desde ontem, cara, que tá me ouvindo agora? Agora tá 100%, agora parece que estabeleceu. Desde ontem, desde que esse negócio que aconteceu com o WhatsApp, né, com o Instagram, que o meu 4G, cara, tá oscilando pra caramba. Ele vai e volta, vai e volta. Não sei o que aconteceu. Eu vou até ligar amanhã aí pra operadora pra entender se houve alguma relação. Mas você tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Vendo e ouvindo bem, pra você tá tranquilo aí, né? Ou também tá meio dando uma rateada? Tá dando uma rateada você aí, tá picotando tua voz. Não tá legal não tá 100% não. Vamos começar e se ficar ruim a gente dá um jeito aqui. Vamos nessa. Não, tranquilo. Boa noite pra você, boa noite. Mestre, uma honra conversar com você. Você, assim, uma figura histórica dentro do que você fez no mundo da luta, que você faz como comentarista, o livro que você escreveu, as palestras que você faz. Eu acompanho as suas lives, muitas vezes você faz pela manhã, né, falando sobre a palavra de Deus. Então, assim, você é uma daquelas pessoas assim que sempre vale a pena a gente parar para ouvir, e é uma honra estar conversando com você. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Mestre, fala um pouco pra gente, né, do início da sua relação com as artes marciais. Se eu não me engano, você começou... o pessoal sempre te vê como uma pessoa ligada ao jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, não vou dizer que você começou velho, mas assim, foi o que você começou mais tarde. Você começou no judô, depois você treinou, na época chamado de boxe tailandês, com o mestre Narani, para depois você ir pro Carson. Fala um pouco pra gente desse seu início no judô e no Muay Thai, na época chamado de boxe tailandês. O judô, na verdade, eu nem gosto de contar muito, assim, como início, porque eu era muito novo, tinha 9 anos, 8, 9 anos, que é algo bem comum, né? As crianças começarem no judô, né? É algo bem comum. Hoje mudou um pouco até, né? Hoje os pais já estão procurando jiu-jitsu para as crianças bem novinhas e tal, mas o judô rivalizava ali com o karatê na época que eu comecei. Então, as crianças geralmente procuravam o judô ou o karatê. Eu treinei judô um curto período de tempo, mas eu só fui ter uma relação mais, vou dizer, mais consciente com as artes marciais aos 14 anos. 14 para 15 anos, quando eu fui pro Muay Thai, né, boxe tailandês, né, pro boxe tailandês. Foi aí que eu tive uma relação um pouco mais próxima, mais entendimento sobre artes marciais. Mas o judô, assim, foi minha introdução. Na verdade, sabe por que eu não fiquei no judô? Eu não fiquei no judô porque, na época, eu queria fazer karatê, cara. Eu queria fazer karatê por causa dos filmes de Bruce Lee, essas coisas todas, né? E ele nem era do karatê, mas pra gente qualquer coisa que era soco e chute, na época era karatê. Você não tinha muito entendimento que tinha Kung Fu, Jeet Do, Taekwondo e tal. Taekwondo eu fui entender um pouco depois, porque eu era vizinho do mestre Yong Min Kim, né, um dos grandes nomes da história do Taekwondo no Brasil. E aí ele ficava insistindo por ir pra academia dele, mas eu já era um pouco mais velho, e aí eu queria ir lutar Muay Thai, boxe tailandês, depois eu jiu-jitsu. Ele sempre brincava comigo isso. Pô, eu nunca vi treinar taekwondo aqui. Meus amigos até fizeram. Mas aí eu não fiquei muito tempo porque eu queria fazer karatê. Eu queria aquele negócio das lutas do Spectroman, do Ultraman. Tá ligado? Eu queria aquela parada do chute e o soco que o judô não tinha, né? Era diferente.
E aí eu não fiquei muito tempo no judô. Eu migrei por vários esportes, cara, assim. Meus pais sempre entenderam a importância do esporte na formação do jovem, né? Na formação da criança, na formação do jovem. Meu pai tem um histórico de esporte. Ele foi atleta do Flamengo, no atletismo. Ele, posteriormente, quando ele se aposentou, ele foi pro boxe. Lutou boxe, inclusive. Então, eu tenho uma história com o esporte, né? Minha mãe não. Minha mãe nunca teve nenhuma ligação com o esporte. Então, eu tive essa ligação, assim, importância, né, do esporte na formação do jovem, né, da criança, do adolescente. E aí eu pratiquei basquete, joguei futsal. O basquete eu fui mais adiante, né? Basquete foi um esporte que eu fui mais a sério. Eu joguei futsal. Na verdade, na futsal na época, era futebol de salão, né? E aí virou depois futsal, essa nomenclatura. Eu joguei futsal, eu jogava pelada todos os finais de semana com os amigos. Tinha aqueles times de bairro, tal. Teve uma época que eu queria virar surfista. Até isso eu tentei, meu amigo. E aí, enfim, eu tive uma relação legal. Mas quando eu conheci o jiu-jitsu, já mais velho, né? Com uma outra cabeça, com uma outra postura, aí foi amor à primeira vista, aí foi a loucura. Foi uma paixão avassaladora que até hoje corre em minhas veias. Você falou aí, mestre, dos filmes do Bruce Lee. Eu sou uma geração, acho que uma depois da sua. Na minha época, a gente via aquele O Grande Dragão Branco, que era o filme do Van Damme, queria ser ele também. A gente não sabia se era karatê, se era muay thai, se era kickboxing, mas a gente queria dar aqueles chutes, fazer aquela abertura, aquelas coisas todas. Exatamente assim. Só vai mudando a geração. Verdade. Mestre, agora vamos falar, né, da arte marcial que você fez história, faz até hoje, e que é o jiu-jitsu. Conta pra gente como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida, se o seu primeiro mestre foi o Carson, e se sim, conte pra gente se você, quando foi na academia dele, você já sabia que ele era aquele ser icônico, da importância dele ou não, e qual que foi a reação dele? Eu sempre pergunto isso, a reação quando ele te viu pela primeira vez, que negócio de apertar a mão, ele falou alguma coisa, pô, esse menino tem cara de ser duro, aquelas coisas assim, aquelas frases marcantes dele, a personalidade dele já bateu, você já gostou de cara, assim, do jeitão dele? Não, a minha história com o Carson é muito legal, assim, foi um negócio muito louco, né? Vou explicar aqui. O que aconteceu com o Carson foi muito legal. Eu já ouvi falar do jiu-jitsu, né? Porque quando eu fazia boxe holandês, a gente tem que lembrar que era uma época conturbada entre o jiu-jitsu e o boxe holandês, porque houve aquela famosa invasão lá na Academia Naja, né? E eu entrei logo em seguida àquela invasão, né, que aconteceu. Logo depois eu entrei na Academia Naja, então a imagem que eu tinha da galera do jiu-jitsu não era das mais positivas, né? Vamos ser sinceros, não era das mais positivas. Só que alguns amigos meus, né, amigos próximos e outros nem tanto, começaram a falar do jiu-jitsu para mim, começaram a falar que o jiu-jitsu é muito legal, um ou outro tá praticando e tal, mas de certa forma eu tinha um pé atrás com o jiu-jitsu. Eu sempre falava assim, mas os caras não são legais não, os caras invadem a academia e tal, sem entender muito bem o contexto da história. Eu só ouvia ali as coisas picadas, porque eu não era nenhum atleta, eu era apenas um aluno, né? Tinha um aluno lá, bem iniciante, era um garoto, né? Um adolescente, um aluno, né? Não tinha nenhum tipo de ligação com a cúpula. Então eu pagava, treinava e ia embora, mas você sempre vai ouvindo as conversas, né? Os bastidores. E a ideia que eu tinha do jiu-jitsu que era uma luta dos caras eram covardes, os caras batiam, tal. Não tinha uma visão assim do jiu-jitsu. Uma luta de playboy e tal, aquela coisa toda. Playboy é uma terminologia bem do carioca, né, em relação aos garotões de praia, tal, que tem a boa vida, bom vivan e tal. Então a gente tem a terminologia do playboy, né, um termo até meio pejorativo. E a gente tinha essa visão, né, pelo menos eu tinha essa visão dos caras do jiu-jitsu. Quebrou um pouquinho com os amigos meus que eu tinha um relacionamento, que começaram a fazer, mas mesmo assim eles eram caras abastados, então eu tinha sempre aquela coisa do pé atrás, era uma lutinha de playboy e tal. Aí eu, eu não lembro ao certo, a época eu fui jogar uma pelada, eu gostava muito de jogar futebol, a gente tinha time de bairro e tal, eu era um zagueirão eu era um zagueirão pesado ali, meio Júnior Baiano ali. Grande Júnior Baiano, meu camarada, Júnior Baiano. Aí, quanto tempo que eu não te vejo?
Aí a gente jogava bola, pá, pá, pá. Aí, cara, tinha um cara lá com a camisa do jiu-jitsu. E ele falou, pô, esse cara do jiu-jitsu aí, esse cara do jiu-jitsu. E esse cara que tava com a camisa do jiu-jitsu, rapaz, o cara muito simpático, muito tranquilo. E eu falei, pô, que legal, cara, os caras do jiu-jitsu. Sabe aquela coisa assim, você cria uma imagem negativa na tua cabeça? E aí tu vê um cara que nego fala que é do jiu-jitsu. E aí você quebra um pouco aquilo. Foi a primeira vez que eu comecei a quebrar um pouco aquilo que... Eu falei, de repente os caras não são tão... Os caras bons não são tão marrentos, não. Esse cara é um cara legal, tal. E mais tarde eu vim saber que aquele cara era o Ricardo Libório. Olha que loucura. A gente já teve uma conexão lá atrás, bem de leve, bem en passant, que me ajudou a quebrar um pouco o estigma que eu tinha do jiu-jitsu. E o tempo passou, cara, e aí esses amigos meus conseguiram me convencer a visitar a academia deles. A academia dele. Esse amigo especificamente conseguiu me convencer. Ah, entrou uma ligação aqui. Caiu aqui. Voltou? Voltou? Não, agora voltou o som. Voltou, tá ótimo. Voltou. Ele me convenceu a visitar a academia dele, né? Pô, vamos lá, vai ser legal, tal. E eu fui. Academia Gracie, tal, eu fui. Chegando lá, cara, mais ou menos assim. Chegando lá, eu fui muito bem recebido, tá? Mas não era a Academia Gracie que ele falou. Eu fui em uma outra Academia Gracie, que doideira. A Academia Gracie que ele queria que eu fosse era Carson Gracie. Só que eu fui na Academia Gracie. Por quê? Eu estava num colégio chamado Pedro II. Chamado não. Chama até hoje, né? Um colégio tradicional, um colégio federal, aqui no Rio de Janeiro. E ao lado desse colégio tinha um colégio chamado Padre Antônio Vieira, onde é localizado até hoje a Academia dos Gracie. Quando eles saíram do centro, tal, eles montaram a academia dentro desse colégio. E lá estava o Royler e o Roker, me receberam muito bem, tal. E o mestre Hélio Gracie estava lá. Só que eu não tinha de Rickson Gracie. Só que eu não tinha ideia real quem eram os caras, tá? Para falar a verdade. Eu sabia que tinha a família do jiu-jitsu, mas eu não sabia a importância que eu estava ali do mestre do Hélio Gracie, Royler, Rickson, sabe? Eu tinha uma imagem desses caras assim meio deturpada, meio longínqua. Eu não tinha a identidade deles, eu não conseguia pensar neles assim como grandes ícones do esporte. Pelos professores, como eu tinha, professores bacanas, gente boa, professores bacanas, trabalhadores que viviam ali de lecionar, de ensinar arte marcial. Não era essa coisa icônica que os caras são, entendeu? É muito doido isso, eu falar isso aqui agora. Porque eu tive grandes professores no boxe holandês, caras que fizeram a história do boxe holandês. Alves, né? Mas, cara, os Gracie são diferentes, né? Simplesmente assim, né? Os caras são diferentes, né? A família é uma família real do negócio. É a família real da luta, cara. É a família real da luta. Não tem a jiu-jitsu, judô. É a família real da luta. É a família Gracie. A gente tem que entender isso. Mesmo aqueles caras que têm um certo antagonismo, certa inveja, recalque, eles têm que engolir isso, vestir o manto da humildade e entender. Os caras são a família real. Nem todo inglês, nem todo o inglês gosta da família real. Não é verdade? Os caras têm altas críticas contra a coisa. Mas, cara, tem que entender. Os caras, você tem que entender. A família Gracie é a família real da luta. Ponto. Dito isso, cara, aí eu fui lá, fui muito bem recebido. Só que eu perguntei quanto a academia era, né? Até que fiquei curioso, né, para saber. E era tipo assim, tá? Vou dar valores aqui fictícios, porque eu não tenho aqui na minha cabeça fazem muitos e muitos anos, já sou um senhor, e eu não vou lembrar aqui os valores reais, tá? Mas era algo assim, 50 cruzeiros, 50 reais. 60 reais era a academia Muay Thai que eu fazia, boxe holandês, e a Gracie era 300 reais. Era mais ou menos isso a proporção. Tá? Uma academia hoje que custa 60 reais, que eu acho que nem tem, mas é 60 reais uma academia, e a outra custando 300. Uma disparidade assim muito grande. Né? E eu falei, caraca, você tá louco. Se eu chegar na minha casa para falar pro meu pai que eu quero ir pra uma academia, 300 reais, ele vai me dar um pontapé na bunda, pô. Vai trabalhar, vagabundo. Com certeza. Entendeu? E aí, cara, esse desejo foi e voltou, foi embora, né, rapidamente quando eu vi o valor. E tudo bem,
E o tempo passou, pouco tempo depois eu encontrei esse amigo meu que havia falado, e aí ele me falou, pô, você, pô, tá fazendo boxe xadrez ainda? Não, cara, dei uma parada agora, inclusive, que eu tô aí focado em passar pra engenharia, pra vestibular, dei uma parada e tal. Ele, pô, cara, tem que fazer jiu-jitsu, cara, é muito legal. Ah, não, pra mim não dá, não. Eu fui lá na academia de jiu-jitsu, amigo, tá louco. Meu irmão, eu sou pobre, brother, não dá não. Ele, pô, tu foi aonde? Aí eu, pô, fui ali nos Gracie. Aonde, irmão? Do lado do nosso colégio, do colégio. Ele falou, não, cara, não é aí que eu tô te falando, é lá no Carson Gracie, brother. É em Copacabana. Aí da Figueiredo ali com o Silva Castro. Tu não conhece Copacabana? Conheço, pô, ali. Vai lá. Aí ficou na minha cabeça, martelando, cara, martelando. Aí, coincidentemente, eu lembrei de um fato, as pessoas me perguntam isso. Outro dia, eu vou contar aqui um negócio que eu nunca falei, porque eu não havia me lembrado disso. Eu lembrei agora há pouco tempo, cara, esse negócio eu lembrei, cara, do nada. Cara, é estranho isso. Não, você é um cara jovem, né, cara? Eu, pô, tomei muito soco na cabeça. Às vezes eu tenho uns lapsos de memória. Né? Então, o que acontece, cara? Eu lembrei de uma cena, por que eu procurei a academia dele? Porque o Rickson, velho, passou na porta do meu prédio. Olha isso. O Rickson passou na porta do meu prédio. Aí ele sai do carro dele e tinha uma Caravan marrom. Olha que eu lembrei disso tudo com detalhes. Ele saiu de calça de kimono e foi ver o pneu dele, a parada dessa. Ele olhou assim o pneu dele, assim. Aí eu, porra, esse cara aí, aquele cara que eu fui na academia, o Rickson. Só que aí, cara, ele olhou assim pra mim, assim, e fez assim, meio que deu uma cumprimentada, sabe? Tipo assim, aquela coisa do garotão olhando, assim, ele fez uma cumprimentada, porque ele acha que eu reconheci ele, entendeu? Ele viu, aí só balançou a cabeça assim, aí eu, caraca, o cara do jiu-jitsu mesmo, aquele Rickson. E eles tinham uma caravana marrom, velho, uma caravana, né? Aquele emblema tradicional amarelo dele, assim. Aí eu fiquei assim, olhando assim, aquele Rickson, pô, o cara é legal, né? Aí, pô, fiquei aquilo lá pensando, amigo meu, tava chegando, que ele faz jiu-jitsu, e o Rickson, ele ficou falando assim, o Rickson, aí o Rickson foi embora, né? E o Rickson, era ele mesmo, né? Aí eu fiquei aquilo na cabeça, cara, no dia seguinte, cara, é coisa de Deus, velho. No dia seguinte eu peguei minha bicicletinha, atravessei o Túnel Velho, que eu moro em Botafogo, atravessei o Túnel Velho com Copacabana, fui lá sozinho, e olha que eu era meio tímido, sozinho. Meu irmão, foi lá. Pô, entrou aqui meu grande amigo Sérgio Ferrari. Entrou aqui na live. Sérgio Ferrari era um monstro do jiu-jitsu. Sérgio Ferrari era um monstro do jiu-jitsu, cara. Fechou muito campeonato comigo. Sérgio Ferrari aí era um cara que, se o jiu-jitsu fosse o que é hoje, Sérgio Ferrari seria campeão mundial várias vezes. Esse cara era fera, Sérgio Ferrari. E aí, grande Ferrari. E aí, mandar um abraço pra ele. Acabou de entrar mesmo. Entrou a live aqui, o Sérgio Ferrari. E aí, cara, não, se esse cara tivesse. Se o jiu-jitsu fosse atual, assim, em termos de estrutura financeira, tudo, o Sérgio Ferrari teria sido campeão mundial várias vezes. Era um competidor diferenciado. E aí que aconteceu, cara, meu irmão, aí eu fui na academia do Carson, tá? Cheguei na academia lá do Carson Gracie e tal. Aí era um prédio, não sei se já foi aqui, já veio aqui? Já foi lá? Já foi, Forest? Já foi? Na Carson não. Na Carson não. No Rio de Janeiro já foi várias vezes, mas lá não. Não, você tem que ir no Carson, cara. É um museu. Não tinha que ser um museu. Se eu tivesse grana, eu comprava o prédio e transformava no museu Carson Gracie. Mas, pô, né? É o Saporito que tá lá hoje ainda, não é? Tem a academia do Saporito, Carson Gracie aí com Copacabana com o Saporito. Cara, aí eu subi as escadas e lá era o seguinte, irmão, para encurtar esse papo aqui, para não ficar muito longo essa minha resposta, é que são tantas memórias que eu acabo me estendendo. Tinham 2 tatames, um de frente para o outro. Tá? Um de frente para o outro. Um tatame era só roxa e preta. Roxa, marrom e preta. O outro tatame era branca e azul, tá? Aí eu entrei assim, aquele cheiro de kimono pra cá, pra lá, aquele negócio louco lá, que eu não entendia nada. E aí eu fiquei meio... eu procurei esse amigo meu. Tá travando muito, acho que eu vou te tirar e colocar de novo pra ver se melhora. Que tá realmente agora começou a picar muito. Tá bom, me tira e volta então. Beleza, tira e volta. Já voltamos aí a gente continua com esse papo. Beleza. Aí. Essa parte aí tá bem legal. Tá bom.
Acho que o Carlão, o Mestre Carlão, está tendo um problema de conexão. Vou tentar reconectá-lo aqui para ver se dá uma melhorada. Que acho que desde ontem realmente a internet de todo mundo, né? Com esse problema que deu aí no Instagram, no Facebook, enfim. Vamos ver se agora dá uma melhorada. E agora? Vê se melhorou. Fala aí comigo. Parece que deu uma melhora. Que tinha uma hora que realmente chegou num pico assim que realmente não estava dando para te entender muito bem. Mas aí você falou que na academia do Carson, quando você chegou lá, como é que era a divisão os faixas pretas de um lado? Como é que era na Carson que você falou quando você chegou lá? Pois você estava contando isso. Isso. Aí, cara, eu entrei na academia, aí veio uma pessoa falar comigo assim, senta aí. Quer que tá procurando alguém? Eu não, tô procurando o Marcelo, amigo meu. Não. Fica tranquilo aí, não tá aqui não. Mas senta aí. Aí eu sentei num banco, tem até hoje o mesmo banco, sentei no cantinho. E aí eu fiquei olhando, né, aquilo, não entendendo muita coisa, tá? Não entendendo nada, aquele nego treinando e tal. E aí o cara chega do meu lado e fala assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Me perguntou a primeira coisa. Perguntou meu nome. Pô, Carlos Eduardo, né? Pô, legal. E aí, vim treinar aqui? Não, vim procurar um amigo meu, ver e tal. Pô, quer fazer uma aula aí pra conhecer e tal? Aí eu falei, pô, eu não tenho kimono. Não tem importância. Aí eu olhei um cara que tava saindo do banheiro lá, que é o meu banheiro até hoje, saindo do banheiro lá com aquele kimono. Antigamente o kimono não é o kimono de hoje. É bom lembrar, galera mais nova, que a gente tá falando da década de final da década de 80, tá? 88, 80, então a gente 89, então pô, não era o kimono de hoje, tá? Início da década de 90, final da década de 80, não era o kimono de hoje super tecnológico, né, cara? Não era um kimono de hoje super tecnológico. Então, o kimono fedia muito. E aí aquele kimono suado, cara, eu fiquei meio com nojo. Vou falar sinceramente aqui, não conta pra ninguém, não. Fiquei com nojo de botar o kimono. Mas ao mesmo tempo com medo. Com nojo e com medo. Eu fiquei, o nojo ou o medo? O nojo ou o medo, eu preferi o medo. Vou lá, vou meter aqui o kimono, deixa pra lá. Fui lá, aí botei o kimono, fiz uma aula. E ali foi amor à primeira vista. Fiz a aula ali, aprendi 4, 5 posições ali, defesa pessoal, tal. E ali, né, umas posições lá. E aí eu fiquei encantado com aquilo. E aí acabou a aula, tal, o professor me cumprimentou, mandou eu voltar, falou, pô, volta aí, legal, tá grandão, vai se estar bem aqui com a guarda. E falou dos golpes lá que eu não sabia o que estava falando, mas depois eu entendi que era o triângulo, o omoplata, que eu ia ser bom nisso, enfim. Depois eu soube eu entendi o que era. E aí eu entreguei o kimono pro cara, dobrei o kimono meu. Aí eu fui no banheiro, fiquei cheirando meu braço, assim, fedorento pra caramba. Aí eu fui lá, entreguei o kimono pro cara, agradeci e tô indo embora, porque na minha cabeça, cara, o valor era um valor alto. Talvez não fosse o valor da Gracie Maitá, mas era um valor alto. Só que eu tô indo embora, cara, aí eu ouço uma voz assim, Carlos Eduardo, a primeira pessoa que me parou ali, me chamando. Quando eu viro, era essa pessoa, eu falei, tudo bem? E aí, gostou? Pô, gostei muito, mas é muito cara pra mim. Ué, quem te falou o preço? Aí eu falei, não, é porque eu já fui na academia. Aí quando ele falou assim, quê? Aí chamaram ele, cara. Chamaram ele. Um cara atrás de mim sai da outra academia no tatame e fala, Carson, vem cá, Carson. Aí ele, peraí, bicho, tá maluco? Pô, falando com o rapaziada, ó, poderoso, hein? Aí eu, hã? Eu, Carson, velho. O cara que tava falando comigo o tempo todo, e com uma humildade, já sabia o meu nome, era o Carson. E aí ele perguntou, cara, se eu fazia o transporte, eu falei que tinha feito boxe holandês. E aí ele perguntou quando eu pagava, eu falei, ele falou, então é isso que você vai pagar aqui. E aí eu comecei a treinar no Carson Gracie. Essa é meu primeiro contato com o Carson foi esse, assim, algo assim incrível para mim, né, cara? Já criou ali uma sinergia ali desde o primeiro momento.
Não, com certeza. E antes disso, você falou a história de você jogando futebol, de zagueira. Eu lembrei do grande mestre Fernando Pinduca, que também, eu até brinquei com ele, falei, a bola passava, mas o jogador não. Eu imaginei que com você devia ser. Imagina uma dupla de zaga, você e o Pinducão, meu Deus do céu. Mas tem que... Ali no futebol de areia. Brabo. Eu não era brabo, não. O Pinduca era brabo, rapaz. Pinduca era, Pinduca. Hoje o mestre é um educador, é um mestre. Mas o Pinducão era brabo, bicho. Futebol de praia ali, ele e o Virgílio. Virgílio, um monstro do judô. Não sei se você sabe o que é o Virgílio. Virgílio, um grande mestre do judô. Pô, os dois aí eram pedreira. Todo mundo tinha medo dos caras na praia. Mestre, você falou sobre o Carson, aí agora a gente já vai adiantar. Realmente está tendo alguns problemas de conexão, mas vamos que vamos mesmo. Né, o que vale, se eu não me engano, quando dá esse problema, na hora que fica salva a live, até já aconteceu, estabiliza. Né, na hora assim fica dando a picada, mas quando salva parece que a conexão, as falas, tudo fica normal. Então, vamos seguindo. Se der um delay assim, você entende assim, se eu demorar um pouco, alguma coisa, porque realmente, às vezes o meu tá picando aí para você e vice-versa. Mas conta pra gente qual que é o segredo, né? Você que treinou com o Carson, tanto jiu-jitsu quanto pro Vale Tudo, qual que era o pulo do gato dele, qual que era o diferencial didático dele, o que fazia ele ser tão bom? Era o jeito de explicar, ele era detalhista, ele só observava, ele era de corrigir posição? Qual que era o segredo dele como mestre? O Carson não era de ensinar a posição. Eu fui até privilegiado, porque quando eu fui para Los Angeles, em algumas oportunidades, eu ficava na casa dele. Então, à noite, quando chegava a noite, a gente ia para casa dele dormir, e como eu fui muitas vezes para casa dele em Los Angeles, e eu errava alguma posição, eu lembro uma vez que eu estava em Los Angeles, estava eu e o Alex Negão, que eu tinha me dado uma chave de pé. E eu não tinha muita... A chave de pé é um negócio meio tabu, né? Porque a galera do jiu-jitsu da Zona Sul não aplicava muito chave de pé. O pessoal mais do subúrbio que aplicava. Eu só comecei a treinar chave de pé quando eu fui pro Vale Tudo, mas para me defender por causa dos russos. A gente começou a entrar em confronto com os russos. Os russos, por causa do sambo, atacavam muito joelho e pé. Então a gente começou a treinar mais defesa. Mas eu não gostava muito de atacar. Eu achava meio que era um tabu que a gente tinha em relação à chave de pé. Não, isso é golpe de segundo nível, né? A gente tinha um tabu que depois foi quebrado e tal. Mas antigamente a gente tinha esse tabu. Mas eu comecei a aprender a me defender. Só que o Vitor veio com uma técnica nova, que ele tinha treinado com os caras de sambo, e me pegou na chave de pé. Né? E aí o Carson ficou aquilo na cabeça. E aí eu lembro bem dessa cena aqui, você me falou isso, foi uma cena importante. Ele botou assim no carpete, eu e o Alex Negão, que é um cara grandão, aí mandou o Alex Negão pegar meu pé, e aí ensinou a posição e me ensinou a defesa. Né? Me ensinou a defesa, mandou repetir mais 10 vezes. Aí depois mandou fazer a posição. E aí, cara, no treino, ele era muito sagaz, cara. Ele era muito sagaz. Ele me botou com o Vitor de primeira no treino. De primeira. Com o Vitor de primeira no treino. E o Vitor veio de novo na posição, porque ele tinha me pego no último treino. Eu, defendi. Automaticamente defendi. Aí o Vitor ficou... O Vitor já conhecia o Carson, ele virou... Tu ensinou pra ele defesa. Tu ensinou pra ele defesa. Aí... Continua o treino aí, bicho. Continua o treino aí, ó. Tá maluco? Continua o treino aí. Com aquele jeitão dele, né? Quem conheceu sabe. E aí, aqui, eu lembrei aqui, você me fez lembrar desse momento. Mas eu tive essa oportunidade, cara, de ele me corrigir de algumas oportunidades. O trabalho de guarda ali, que o Carson tinha específico, né? Que só o Carson tem essa guarda, que hoje eu vejo fazer tanta falta no MMA. Pô, cara, é estranho isso, né? Anos e anos depois, poucos caras sabem fazer essa guarda, cara. E eu vejo muita gente no MMA apanhando muito por baixo, ou amarrando muito, porque não sabe fazer uma guarda de vale tudo, que o Carson tinha muito especial. O Carson jogava muito por baixo, quando caía ali, quando lutava com caras mais pesados, quando o Ivan Gomes, o Valdemar Santana, caras mais pesados, ele sabia trabalhar muito bem por baixo.
E ele me ensinou muito essa guarda, não só para mim, para o Murilo Bustamante, para o Alan Góes. A gente pegou muito essa guarda, né? Entendeu muito esse jogo de guarda. E hoje eu vejo que os caras do MMA não entendem, não sabem esse jogo de guarda. É uma coisa até que eu fico assim, cara, eu acho que eu devia ensinar mais essa guarda, fazer mais vídeos sobre essa guarda para nego ficar mais esperto, sei lá, para contribuir. Não que eu saiba mais que ninguém, mas é uma guarda que eu vejo muitos caras tomando golpes muito fortes no rosto, principalmente com os cotovelos, por não saber defender. Mas enfim, então o Carson tinha uma coisa muito importante que eu nem peguei muito, porque quando eu treinei lá e quando foi a fase de competição mesmo, eu já estava no Bolão, que era aluno dele, né? O Bolão tinha saído de lá, o Bolão era professor lá, tinha saído, e eu não peguei tanto eu só peguei isso mais tarde, para o Mundial, que aí eu fui fazer seletivo no Carson, já estava uma coisa mais próxima de novo. Cara, era o espírito de competição. Todo aluno do Carson tinha um espírito de competição muito forte, de vencer. Tinha um mindset de campeão. Ele tinha muito de colocar isso na sua mente. O mindset de campeão era um jiu-jitsu de competição. O jiu-jitsu que era treinado no Carson Gracie era um jiu-jitsu de competição. Posteriormente, um jiu-jitsu de vale tudo. Então, os alunos do Carson que treinaram muito com ele, tanto de kimono como sem kimono, tem dois tipos de jiu-jitsu. O jiu-jitsu de kimono é o jiu-jitsu de competição e o jiu-jitsu de kimono é o jiu-jitsu para vale tudo, né? Então, isso é uma característica muito grande, é uma assinatura muito grande da galera do Carson que treinou ambas as modalidades, né? E eu suguei muito isso dos caras. Eu treinei muito com os caras. Treinei muito com o Murilo, muito com o Valide, muito com a Mauri Bittetti, muito com o Zé Mário Sperry. E eu aprendi muito com eles, entendeu? Eu aprendi muito com o Libório. Eu aprendi muito com esses caras, sabe? Me defender, atacar. Na época do Campeonato Mundial, eu treinava com o Libório, com a Mauri Bittetti quase todo dia. Né? Eu era faixa marrom e eles pretas, mas eu tinha um tipo físico, um jogo de guarda que lembrava muito o Castelo Branco, o Traven, que eram possíveis potenciais adversários dele. Então eu treinei muito, para mim fui muito sparring deles, e esse sparring para mim foi treinamento. Eu evolui muito. Eu tinha uma técnica de guarda muito apurada, eu aprendi muito a técnica de guarda, de reposição, de trabalho de guarda butterfly, jogo de guardinha com bolão de raspagem. O Murilo Bustamante, eu aprendi muita parte técnica de passagem de guarda, postura, equilíbrio. Então eu tive grandes professores, né, treinando diretos e indiretos, né, porque realmente a complexidade do time do Carson Gracie era muito grande, porque era um time de grandes nomes, com caras com uma mentalidade vencedora. Todos tinham mentalidade vencedora. Aquele que você mais conhece assim é porque ele falava mais, que era o Valide, mas todos tinham essa mentalidade de campeão. Mestre, tem algumas perguntas, aquelas perguntas clichês que você já respondeu mil vezes, eu vou tentar dar uma pulada. Tem outras entrevistas que eu fiz com você já falou sobre citar o nome do pessoal da época da caça, que são tantos nomes, mas eu vou pegar um especial, que eu lembro que você em especial falou dele, não falando, você falou que o que mais te impressionava tecnicamente, sempre você falou que era o mestre Libório. Fala um pouco, o que fazia do Libório ser tão diferente que enchia tanto seus olhos? Pô, o Libório, cara, Libório era um monstro, porque o Libório tinha velocidade, o Libório tinha força, o Libório tinha explosão, né? Então o Libório era um cara era um finalizador. Eu sempre gostei do jogo de finalização. Então o Libório era um finalizador, cara. Era um cara que buscava pegar o tempo todo. Então o Libório te botava na guarda, era muito difícil jogar com ele, porque era muita força, muita explosão, muita velocidade, né? O Libório era muito impressionante, cara. Muito impressionante. O Libório era um cara diferenciado realmente. É um cara diferenciado, mas na época que era jovem, era competidor, era um cara com jiu-jitsu diferenciado. Se fosse outro que a gente pode apontar, se fosse hoje em dia, essa época, ele estaria, sei lá. Ele era um cara muito diferenciado. Era um cara que na competição não mostrou o potencial real dele. Só quem treinou com o Libório sabe realmente o potencial e o que era o Libório. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, mas eu não sei, porque a gente está tendo esse problema de conexão, espero que o pessoal compreenda, mas vamos ver se dá para a gente fazer aqui, ó.
depois desse negócio que teve ontem com o WhatsApp, e aí com o Facebook, Instagram, minha internet não voltou ao normal. Eu não sei se tem uma relação, mas por enquanto a minha internet está picotando o dia inteiro. Não foi só aqui não. Eu tive reunião hoje, foi horrível porque caía, eu não sei o que está acontecendo. E olha que minha conexão sempre foi boa. Mas vamos lá, vamos nessa. Vamos parar não, porque a gente não pode parar. Vamos fazer só duas perguntas aqui rapidinho do pessoal. O advogado Rodrigo Sá, ele perguntou qual a guarda mais embaçada da Carson na época? Ali no auge dela que você pegou. Cara, vou te falar, tem um cara chamado Alan Góes, que já lutou Pride, UFC. A guarda do Alan é enjoada. A guarda do Alan é enjoada. Que guarda. Que guarda. O Alan Góes tinha uma guarda poderosa. Agora vamos fazer a pergunta do Vitor F. Sandy, também está sempre aqui com a gente. Aí ele perguntou, quem era o melhor, para você, o melhor judoca da Carson, da sua época? Ele é a Mauri, o Baiano ou o Paulão? Não. Vamos aplicar. Aplicado ao jiu-jitsu, tá? A Paulão era garoto. O Paulão, eu comecei a treinar mais com o Paulão já na Brazilian Top Team, porque ele já era homem. Na Carson ele treinava ali, mas ele era garoto, então ele participava dos treinos, mas ele tinha um treino dele específico lá, porque ele já era juvenil. O Paulão começou a crescer, ganhar musculatura, ficar forte e dar pau geral, quando ele já era na Brasília Top Team, já estava em outro patamar ali como homem, né? Força de homem. O Paulão era novo. E o Baiano, eu não treinei com o Baiano, quer dizer, eu fui sparring do Baiano, tá? O que aconteceu? Quando eu comecei a treinar lá, eu treinava de manhã cedo, ia para o colégio, ia para o estágio, eu fazia um estágio, e voltava para treinar. Depois que a coisa mudou, porque o meu ritmo de estudo aumentou. Mas foi isso durante uns 6 meses, tá? 6 a 8 meses. E nesse período, de manhã cedo, eu chegava mais cedo, porque o Baiano pedia, porque eu era grande, para fazer entrada de queda, que me derrubava direto. Mas eu nunca treinei com ele, eu fazia posição com ele. Ele já era um cara bem mais forte, ele já fazia posição comigo. Muita posição. Eu peguei ele azul, depois roxa. Né? E aí depois teve a confusão com o Valide, aí eu já estava treinando, mas aí ele já foi embora, porque teve aquela briga com o Valide, né? E aí eu não tive mais contato com ele, só esporadicamente em alguns lugares que nós nos encontrávamos, sempre foi muito respeitoso comigo. Eu conheço bem o irmão dele, o Ricardo, gente boa, mas treinar, ele treinou comigo, eu fui muito sparring dele, assim, de entrar de queda, trabalho assim, de posição de solo, que era grandão e tal, e aí ele me usava ali para treinar, ali para aquecer, mas ele já treinava com os caras mais caixa grossa, já treinava com os caras pancada, faixa preta de judô, muito forte e tal. Provavelmente, em termos técnicos, o Baiano chegou quase lá, né? Quase na Olimpíada, na seleção. Ele teve aquela problema com o Mamed, né? Que ele deu um soco, não sei se você lembra, que aí ele foi expulso da seleção e tal, mas ele quase chegou lá. Então, obviamente, se você pensar em termos de nome dentro do judô, o Edson Baiano, né? Ele chegou mais do que todo mundo. Ele já era faixa preta de judô quando chegou no Carson. Então, obviamente, ele tinha mais judô que os outros. Agora, se você falar os caras que eu treinei, o Amaury Bittetti, judocão, sabia usar o judô pro jiu-jitsu, se posicionar aqui perigoso. Ele sabia muito bem unir as duas modalidades, o judô com o jiu-jitsu. Então, sem dúvida, eu vou te falar Amaury Bittetti. Mestre, a gente até pular aquele evento, o Universal Vale Tudo Champion de 97, que você venceu 6, porque já falou tantas vezes sobre isso, que aí eu vou pular uma que foi o seu grande momento histórico, 3 lutas na mesma noite, 3 finalizações, um momento épico, histórico, não só da sua trajetória, mas como do jiu-jitsu no Brasil. Mas eu vou pular para um outro caso, que a gente já está aqui em várias... Apesar do problema de conexão, a gente está falando de várias histórias assim, inusitadas, engraçadas também, que são bem legais. Eu vou contar uma que umas 3 semanas atrás eu tive a honra de entrevistar o grande Rogério Camões, né? E aí ele contou daquele famoso UFC 15, em que o Vitor lutou com o Randy Couture e perdeu, e você lutou contra o Dave Beneteau e perdeu por decisão unânime. Aí ele contou
que na época no Brasil não tinha tanto aquele negócio, os suplementos, e lá você teve por alguma coisa de patrocínio, vocês ficaram assim, nadando de braçada no suplemento, e o Carson depois no final colocou que a derrota do Vitor foi porque ele estava namorando demais, e a sua porque que você estava se alimentando demais, tudo que você colocava era açaí com suplemento, era chiclete com tudo, você colocava o suplemento e você acabou que ficou pesado demais e acabou morrendo no gás. Conta um pouco sobre esse evento e sobre a bronca histórica que ele te deu. O Homem Shake, foi verdade, Rogerão, grande Rogerão. O que acontece? Aquele evento foi um evento muito difícil, porque foi um evento sem uma estrutura, o UFC era outra época, foi feito num estacionamento de um cassino, de uma reserva indígena. A gente não teve a estrutura de aquecimento, enfim, foram vários problemas ali naquele evento. Eu não me comportei bem, adrenalizei, fiz uma luta onde eu me desgastei muito fisicamente na primeira luta e abri brechas para que os juízes pudessem tirar a vitória de mim. Na verdade, eu estava muito focado no Marquer, porque era a luta que todo mundo queria ver. Era o cara do jiu-jitsu, que tinha finalizado todos os wrestlers, enquanto o Marquette tinha batido nos caras do jiu-jitsu. Era a luta que todo mundo queria ver, era a luta que todo mundo falava. Nos Estados Unidos, a gente só falava dessa luta do Carlos Barreto, da Carson Gracie, contra o Marquette. Todo mundo só falava dessa luta. E batemos o mesmo peso. Foi uma loucura, né? Da pesagem, quando todos os caras da torneio, né? Que era um torneio. Foram pesar. Quando a gente pisou na balança e viu meu peso e veio o peso do cara, todo mundo só aplaudia, gritar, porque os dois batiam 116 quilos, pau, juntinho, mesmo peso, era a hora, todo mundo só falava nisso, as entrevistas. E isso mexeu comigo, tá? Isso mexeu comigo. Eu vinha de uma sequência de vitórias, eu estava invicto, ele também, e isso mexeu comigo. Eu comecei a focar muito nele, eu comecei a pensar só nele. O meu foco era o Marquer. Eu não tinha nem pensado, vou ser muito sincero, eu nem lembrava que eu ia lutar antes, que eu tinha uma luta antes de lutar com ele. Eu só pensava no cara. E isso foi frustrante, porque eu não me preparei para o meu adversário, eu ignorei meu adversário e fui punido por isso. Fui punido pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela minha falta de humildade. Eu fui punido. Foi um aprendizado, entendeu? Foi um grande aprendizado para mim, uma lição de humildade, de respeitar o adversário, porque eu olhava para o David Beneteau, era um cara grandão, mas eu falei assim, pô, meter porrada esse cara não vai nem durar comigo um minuto. E o louco, o mais louco, cara, para você, que realmente eu derrubei ele tão rápido que ele nem percebeu. Quando eu vi, eu estava montado nele, tipo, pegando as cordas dele, mas aí foi minha prepotência mais uma vez, porque se eu pelo menos tivesse ouvido o Carson, eu teria acabado com a luta em 3 minutos, como eu havia previsto na minha mente. O que aconteceu? Eu fui bater nele, ao invés de querer finalizar ele, eu queria bater nele porque ele foi meio marrentinho comigo, não quis tocar as luvas, algo assim. Lá na pesagem, ficou meio marrentinho. E aí naquela época você não tinha... Tem que lembrar o seguinte, galera, naquela época não era o profissionalismo que é hoje. A gente encarava aquilo ali meio que como honra, tá? Como meio que briga mesmo. Vamos sair, mas esse cara não pode me ganhar, ou esse cara, quem é esse cara pra me encarar? Quem é esse cara? Tipo assim, você levava meio pro lado pessoal, entendeu? Nós não tínhamos ainda uma cabeça profissional de separar as coisas como hoje em dia, como tempo depois nós tivemos. A nossa mentalidade ainda era meio, pô, esse cara aqui, meu irmão, vai tomar um pau para deixar de ser bobo. Você tinha esse pensamento de meio de briga. Não era um esporte ainda, era vale tudo. Mesmo o UFC ainda não estava tão... As regras não estavam tão protetivas como hoje em dia. Tinha muitas brechas nas regras para você, né? E aí, cara, eu poderia ter finalizado ele, mas eu quis bater nele. E quando eu quis bater nele, eu perdi um gancho da perna, ele levantou rapidamente, o wrestler, né? Conseguiu levantar. E aquilo me frustrou um pouco, porque quando eu gravo aquela posição, geralmente, no treino, em tudo, até em lutas anteriores, ninguém estaria naquela posição, que eu pegava as costas muito bem, espalhava muito frango muito bem por ser grande, e eu tinha um bom controle posicional da posição. Dificilmente alguém saía quando pegava as costas. E aí, cara, o cara saiu, aquilo me surpreendeu um pouco, né? E aí eu fiquei meio, pô, o cara saiu.
E ele leu isso. Depois eu percebi que ele fez a leitura da minha frustração e cresceu na luta. E a luta ficou equilibrada, né? No final eu consegui derrubá-lo, mas eu já estava muito cansado, porque eu fiquei tentando tirar ele da grade. É um grande erro você tentar arrancar o cara da grade. Você gasta muita energia. E aí eu gastei muita energia e não tinha meu tanque de combustível, não começou a falhar. E a luta foi equilibrada, foi até o final e deram decisão para ele. Apesar de eu achar, aí é uma questão, que eu ganhei aquela luta. Se fizer uma análise hoje, com as regras de hoje, eu ganhei aquela luta. Mas tudo bem, faz parte do processo. O que eu tirei daquela luta ali? Um grande aprendizado. Primeiro, nunca subestimar. Segundo, uma preparação para uma luta um torneio não é para uma luta só. Por mais que os seus adversários sejam inferiores no papel, você tem que se preparar como se estivesse lutando uma final. Terceiro, ouça o seu corner, não seja arrogante. E o Carson falou, finaliza, e eu deixei de finalizar para tentar machucar o cara, bater no cara, para dar cotovelada nele para machucar ele. Ou seja, eu fui arrogante. Então eu tive várias lições daquela luta, né? Em relação a essa questão do cansaço, tem a ver, tá? Mas eu não gosto de colocar a culpa nisso. Eu coloco a culpa nos meus erros, tá? Eu assumo os meus erros. Eu tenho autorresponsabilidade, né? Se aconteceu isso é porque eu me permiti acontecer. A gente tinha aqui poucos suplementos no Brasil. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, o nosso treinador de boxe conseguiu um patrocínio da Myoplex. Cara, você não tá entendendo. Eu pensei que fosse que nem aqui, né? O cara me dá um potinho de whey protein, me dá um potinho de BCAA, uma creatina e tá legal, né? Ele falou assim, deixa eu conseguir um patrocínio da Myoplex, da EAS, né? Da Myoplex e tal. Aí eu falei, pô, legal, pô, que bom, cara, já tomei um negócio deles, o Myoplex, é legal e tal. E eu achei que ia vir uma caixa de Myoplex, um suplementozinho e tal. Daqui a pouco toca a campainha na casa do Carson, era o cara da entrega lá. Aí o cara da entrega, seu Carlos Barreto, aí sou eu, né, aquele inglês macarrônico, sou eu. Aí o cara assina aqui, eu fiquei meio assim e tal. Aí eu assinei, aí ele veio com 2 caixas. Pum. Aí eu, obrigado e tal. Aí ele fechou a porta. Thank you, né? Ele fechou a porta. Daqui a pouco, ele de novo, com mais 2 caixas. Aí eu, tá. Pum. Aí ele volta, porque o carrinho, aquele negócio de puxar, não dava, né? Aí eu sei que, cara, ele fez 4 viagens, tá? Só pra encurtar a história. E essas 4 viagens, nada mais a menos, cada caixa dessa tinha algo assim de 8 negócios, 8 packs assim de 10 Myoplex, 12, eu não sei o certo. 8 assim. Uhum. Então era Myoplex, tinha BCAA, tinha não sei o que lá, eu sei que era suplemento, cara, pra 1 ano de suplemento ali. Cara, então, meu irmão, aí o Rogério viu aquilo e falou assim, pô, bicho, você não tá entendendo isso, Myoplex é o melhor que tem. Eu falei, pô, Rogério, então vambora com a gente. Então, realmente, cara, a gente acordava cedo, café da manhã, Myoplex, ia malhar, voltava Myoplex, eu tomava Myoplex. Aí o Carson, quando terminou a luta, ele foi assim, me encontrou, Carlão, como é que tu perdeu essa luta? Tu tá na tua mão, hein? Pô, sabe o que é isso? Tu cansou? Porque tu tomou muito shake. Homem shake, homem shake. Aí os caras entrevistaram ele, ficaram falando que o Carlão tomou muito shake. Quando eu voltei no Brasil, o pessoal só me chamava de homem shake. Foi essa a história. Essa história é fantástica. Mestre, agora vamos pegar o seu lado. Para mim, você é um dos melhores da história, né? Além de toda a sua parte marcial, um dos melhores comunicadores, um dos melhores comentaristas. Fala um pouco para a gente na sua visão. A gente está falando das regras do boxe, eles com a atual idade deles, enfim. O Anderson, daquele jeito estilista dele, não tem aquele punch descomunal, mas tem aquela técnica que vai devastando aos poucos. E do outro lado, o Vitor, que já tem o punch descomunal. Se eles fizerem uma luta nessa regra que eles estão fazendo, 8 rounds de 2 minutos, quem que você, na sua visão, coloca como favorito? Conseguiria vencer? É muito difícil falar isso, sabe? Porque boxe é uma outra modalidade, né? É uma outra pegada. O Anderson, como você bem falou, é um estilista. O Vitor é um demolidor, né? Aí eu volto a falar. Se rounds curtos, ou seja, 8 rounds. O Anderson vai jogar para comer pelas beiradas. Vai usar a velocidade, a movimentação.
vai usar o jogo de perna, o footwork do Anderson é diferente, né? A gente sabe disso. E o Vitor vai querer enquadrar para nocautear, para cortar o ângulo no ringue, para meter a mão nele, né? Usar o contragolpe, canhoto muito rápido. Nos primeiros 2 rounds, eu dou aí o favoritismo para o Vitor Belfort. A partir do 3º round, a luta se enrolando, aí a luta vai toda para a mão do Anderson Silva. O Vitor tem um poder de nocaute, mas é muito primeiro e segundo round, onde realmente ele é explosivo. A partir do 3º round, ele começa a cair de ritmo, né? Ele começa a não ter a mesma velocidade, a mesma precisão, e é onde ele pode errar. Para um cara como o Anderson, estilista, com um jogo de perna muito bom, longilíneo, com mais envergadura, que é ambidestro, sabe jogar com as duas bases, e ele talvez complique o Vitor a partir do 3º round, fazendo o Vitor se cansar e correr atrás dele. E aí o Vitor, como um cara com mais massa muscular, tende a cansar e a começar a falhar na posicionamento de braço. E o Anderson aí vai entrar minando ele e pode conseguir o nocaute. É uma luta realmente bem interessante. Não sei se vai acontecer. Eu acho pouco provável que aconteça, para falar a verdade. Eu acho pouco provável que aconteça. Mas se acontecer, né, para os fãs do esporte, é uma luta onde o Vitor começa como favorito, porque os primeiros rounds o Vitor realmente é muito perigoso, tem punch, tem velocidade, tem precisão e tem pressão. E a partir do 3º round o Anderson tem mais habilidade, o Anderson tem um jogo de perna que vai realmente fazer o Vitor se enrolar, cansar e ficar uma presa fácil. Então uma luta que no início da Vitor Belfort se prolongando Anderson Silva. Por isso é uma luta muito, muito equilibrada. Eu não estou nem entrando no âmbito emocional, né? Que isso influencia também. Mestre, agora já estamos para as perguntas finais. Você não precisa de citar todas as categorias, só os principais que vêm na sua cabeça. Né? Você pensar agora, nesse momento, quais os nomes, os atuais campeões do UFC, que quando você pensa neles, fala, esse daí eu acho que ainda vai manter esse cinturão por muito tempo. E quais aqueles que você acha, esse daí eu não vejo muito tempo ele segurando esse cinturão, não. Quais que seriam? Eu vou falar, é difícil você analisar dessa forma, mas eu falo assim, caras que são difíceis de ser batidos. Né? Os caras são mais difíceis de serem batidos. O Invencível a gente já aprendeu. O Enganu, alguém que você fala assim, esse vai ficar com o cinturão durante um tempo, assim, na sua visão. O cara sempre tem uma falha. O Kamaru Usman é o cara mais difícil de ser batido de todos os pesos. Acho que o Kamaru Usman é um campeão que em evolução. É um campeão em evolução, né? Não é só o campeão, ele não abraçou o cinturão é meu, eu fico aqui, ali na zona de conforto. Você vê que ele melhora a luta após luta. Ele é um campeão em evolução. Eu creio que ele se mantenha campeão durante um certo tempo. O Enganu é um cara que é bestial, de tanta força que ele tem, tanto poder de nocaute. Vai pegar o Ciryl Gane, que é um cara muito estilista, muito técnico. Treinaram juntos, mas foi uma outra época, um outro momento, um outro Enganu. É um cara difícil de ser batido na categoria peso pesado, mas o Gane é um cara ali que pode, né, atrapalhar o dele. O Charles Oliveira, uma fase maravilhosa, está completo hoje, como tem o Dustin Poirier, que é um cara muito habilidoso, é um cara completo, é um cara com muita experiência, então é uma luta difícil. Que mesmo o Charles com favoritismo, o Charles pode perder o cinturão pro Poirier, é uma realidade, né? Ele não tá um patamar acima do Poirier, é uma luta equilibrada ali, que os dois são muito completos, né? Cada um tem uma valência melhor do que o outro, mas é uma luta muito, muito pau a pau. O Charles tem um pequeno favoritismo pelo momento que vive, mas é uma luta pau a pau. E o Volkanovski vem me surpreendendo, cara. Vem me surpreendendo. Essa última luta que ele fez, o cara mostrou que é diferenciado, que é campeão com C maiúsculo. É um cara que, pô, sabe, pensando assim, Volkanovski é um cara que a gente tem que respeitar. É um cara que pode ficar um tempo aí como campeão. O Henry Cejudo tá querendo lutar com ele agora, né? O Cejudo e tal. Mas o Volkanovski é um cara que eu mudei muito meu conceito sobre ele, tá? É um cara que ele evoluiu, cara. Eu gosto muito do campeão que evolui, entendeu? Não um campeão que fica ali naquele patamar na zona de conforto, campeão que se supera. E o Volkanovski mostrou isso. O Petr Yan é muito bom. O Petr Yan é muito bom,
mas ele tem brechas, cara. Ele pode ser batido, tá? Ele pode ser batido, mas ele é muito bom. Deixa eu ver aqui mais. No Jan Blachowicz, né, contra o Glover, eu acho que o Blachowicz entra com um pequeno favoritismo, mas o Glover está numa ótima fase, está bem de cabeça, está bem fisicamente, está bem tecnicamente, pode vencer, tem chances reais de tomar o cinturão. Não sei se o Glover, eu não vejo ele se prolongando com o cinturão, pela idade, por uma série de fatores, mas eu vejo ele com condições reais de tomar o cinturão. E deixa eu ver qual outra categoria. Esqueci alguma aqui? Fala pra mim, só pra me refrescar aqui a memória. Falei todo mundo, não falei todo mundo? Não, falta o Adesanya. O Adesanya nos médios, né? Cara, o Adesanya é outro cara que é um cara diferenciado, né? Apesar de eu gostar muito do Robert Whittaker, eu acho o Robert Whittaker um jogador completo, menino inteligente, menino técnico, estratégico, bom de chão, bom em pé. Mas o Adesanya é um cara diferenciado. O Borrachinha tá vindo ali vindo por fora ali, né? O Borrachinha é um cara muito talentoso, não performou bem numa luta de cinturão, né? Deu aquela balançada, não performou bem. Depois teve aquelas desculpas todas, mas eu não gosto de desculpas. Eu acho que o que vale é o que tá lá dentro. O Borrachinha não performou bem, ele precisa mostrar agora de novo de que ele é feito. Ele vai ter uma luta agora dura. Eu acho que ele vence essa luta, tá? Eu acho que ele vence o italiano. Eu acho que ele é melhor que o italiano. Eu acho que ele vence esse confronto. E tá ali, no bolo também. Então o Adesanya tá ali um pouquinho acima. E ali do lado tá o Whittaker e o Borrachinha ali brigando cabeça com cabeça. Foram todas as categorias que eu falei ou falta alguma? Então, basicamente, o panorama do UFC no masculino é esse que eu falei. O único cara que eu vejo muito acima, na minha humilde opinião, que vem numa crescente de evolução, ele se impõe diante do... é o Khamzat. Mestre, deu uma travada aqui. Mas eu não escutei o término da sua explanação sobre o masculino. Eu terminei o masculino falando que o Adesanya está um pouquinho acima ali, mas o Whittaker e o Borrachinha não estão muito longe, estão ali embaixo, mas não estão muito longe. Nas outras divisões, o campeão, são campeões legítimos, mas tem desafiantes próximos, né? E a única categoria que eu vejo o campeão com uma cabeça fora ali, né? um corpo na frente, um degrau acima, é o Usman, que eu analiso ele como um campeão realmente dominante. O Colby Covington é um bom lutador, mas eu acho que o Colby vai perder de novo. E acho que o campeão vai vencer de forma mais enfática agora. É a minha opinião, apesar de respeitar a qualidade do Colby Covington. E em relação às meninas, Amanda Nunes é fora do padrão, e a Valentina é fora do padrão. O resto também, ali na outra divisão, a Namayuna, a chinesa, todo mundo tá ali no mesmo bolo. Tem a Jéssica ali correndo por fora, tá todo mundo no mesmo bolo. Acima da média ali é só a Valentina e a Amanda Nunes. A pergunta que eu queria fazer justamente é sobre isso. Para tirar, porque a gente vê a Amanda dominante absurdamente no peso dela e a Valentina no peso da Valentina. Você acha que para tirar o cinturão da Valentina seria só a Amanda mesmo? Numa luta no mesmo peso? Cara, a única pessoa que pode tirar o cinturão da Amanda é a Valentina. Eu não vejo a Juliana Penha com condições de tirá-lo. Né? Eu não vejo a Juliana Penha, com todo respeito a Juliana, eu acho até uma boa lutadora, mas eu não vejo com condições, só se a Amanda subestimar. E a Amanda não tem o perfil de subestimar. A Amanda é muito focada no que ela deve fazer. A Amanda é muito focada, muito disciplinada. Ela não subestima os adversários. Ela vai pro pau mesmo, para ganhar, para nocautear, seja quem for, ela vai para vencer. E eu acho que a Valentina é a única. A Amanda venceu 2 vezes. Na minha contagem, humilde contagem, tá 1-1. Na minha contagem, que não vale nada, tá 1-1. Mas o que vale é o que tá escrito.
e a Amanda tem 2-0, mas é a luta a ser feita, porque não tem muita... A Valentina não tem adversária pra você olhar, pelo menos a curto prazo. A Amanda também, ela vai bater na Juliana, nas duas divisões ela não tem adversária. Nas duas divisões, ela olha pra baixo, ela tem a Juliana agora. Acabou a Juliana, ela vai lutar com quem? Ela vai dar a volta na divisão? Não tem nem graça. A luta a ser feita, se ela vencer a Juliana, confirmar essa vitória, né? Porque se ela perder, ela vai querer a revanche, obviamente, deve estar no contrato isso, pelo tempo que ela é campeã. Mas se ela ganhar da Juliana, o que é o mais provável que ocorra, a luta que o Dana White deve fazer, ele não queria, mas acho que ele já entendeu que a luta que faz o dinheiro, é a luta que os fãs querem ver, é o tira-teima, e ver qual é a Valentina e contra a Amanda. Com certeza, seria um clássico. Agora, vou fazer a pergunta final, né? A gente sabe do livro que você lançou em 2007, MMA, além de uma paixão. Você tem ideia de fazer um outro livro também? E depois, uma pergunta dentro dessa, falar sobre o programa Papo de Luta que você faz com o Alonso, que tenho, sim, já virou... Tá aqui o livro. Já virou algo... esse é um clássico, né? E aí fala se você tem ideia de fazer um outro livro também, e até porque você é uma pessoa que conhece de todas as partes da luta, a parte de arbitragem, a parte de produção de evento, a parte de lutador, a parte de coach, de todas a parte de comentários. Você é uma daquelas pessoas que realmente pode falar de todos ali os meandros do mundo do MMA. E a segunda pergunta é, o seu programa Papo de Luta com o Alonso, que eu posso dizer que eu não perco um, e muita gente já virou aquela coisa tipo o Domingão do Faustão, que você assistia, o Viva a Noite do Gugu, ali toda segunda tem o Papo de Luta, que é algo... E você, o Alonso, tem um entrosamento ali muito bacana, né? Você com o seu jeito mais extrovertido, e o Alonso... Né, muito legal, amizade, assim. Amizade de muitos anos, e a gente tem cada um perfil... É muito bacana, é um prazer fazer o Papo de Luta com o Alonso. O Alonso é um grande amigo, conhece muito, testemunha ocular da história do Vale Tudo MMA. O cara viveu aí com a gente. Rapaz, a gente estava batendo um papo, ele não tinha como viajar para os lugares, aí nós, atletas que íamos lutar, né, usávamos a camisa do patrocinador dele para poder ele dar o retorno ao patrocinador. Muito legal, né? Essa ligação. Mas o Papo de Luta está arrebentando aí, graças a Deus, a tendência é melhorar cada vez mais. Eu gosto muito do Alonso, também converso, graças a Deus fiz uma amizade muito boa com ele, e o jeito que ele conduz ali, você com o jeito mais reverente, ele também tem um lado irreverente dele, mas ele é um pouco mais assim, centrado, assim, é bem legal a química da certinha, né, e os dois com grande conhecimento de luta. E sobre o livro, você falou que você tem uma ideia assim, então sobre qual aspecto da luta seria? Cara, eu quero escrever até 2023 3 livros. Até 2023 quero escrever 3 livros. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo. A pandemia me quebrou muito, porque eu comecei a querer me organizar, fazer outras coisas, e eu comecei a mergulhar no mundo do desenvolvimento humano, né? Fazer curso de coach na área de PNL, enfim, também. E aí eu acabei desviando um pouco do meu foco de escrever os livros, mas até 2023, se Deus abençoar, eu quero escrever 3 livros. O primeiro livro que eu quero fazer é um livro muito louco, cara. É um livro sobre as derrotas, cara. Porque a gente fala muito que aprende com as derrotas. Então quero contar com as derrotas das minhas carreiras, não só as de luta, mas outras derrotas, como você pode aprender, se ressignificar e melhorar. Buscar melhorar. Então, é uma conotação em cima das derrotas, um foco. Todo mundo gosta de contar coisa boa, né? A vitória, né? Eu vou, nesse livro, falar mais... Interessante. Eu vou falar das derrotas, como as derrotas realmente me ensinaram. Porque muitas pessoas falam da boca para fora. Na derrota que a gente aprende. Mas, na verdade, é mentira. A gente sabe disso. As pessoas ficam com muito mal nas derrotas e não sabem conviver com elas. E eu aprendi, eu também não sabia, cara. Eu ficava mal com as derrotas. E eu aprendi com as derrotas, entendi o que Deus queria me mostrar com as derrotas. Eu aprendi a conviver melhor com as pessoas com as derrotas. Lógico, a gente quer vencer. Deve querer vencer. As pessoas têm que ter foco na vitória, em vencer sempre. Mas quando você cai, quando você perde, você deve tirar o melhor daquilo ali. Então vai ser um livro que eu vou trazer uma outra ótica sobre as derrotas, na questão
da emoção, a questão da inteligência emocional. Vai ser um livro bem bacana em cima das minhas lutas, principalmente em cima das minhas lutas. Os capítulos vão ser em cima das minhas lutas, né? Das minhas derrotas. E o outro livro vai ser fazer uma revisão aqui, uma atualização do MMA Além de uma Paixão, com fotos, uma edição especial, que eu também quero muito fazer, uma edição especial com fotos, contando um pouco mais, atualizando alguns capítulos aqui, porque esse livro aqui, cara, tinha mais 100 páginas, sabia? O livro original tinha mais 100 páginas, só que o editor não deixou, cortou. E isso me deixou muito magoado, porque acabou que tirou um pouco de muitas histórias, muitas coisas que eu queria aprofundar e eu não consegui. Eu tive que suprimir aqui 100 páginas desse livro, 100 páginas. É doideira isso, né? Você lê o livro e, cara, tem mais 100 páginas. Eu quero colocar essas 100 páginas, ainda quero colocar fotos. E aí é uma coisa que eu tenho esse pensamento e eu vou fazer também. E o outro livro que eu quero fazer, o outro livro que eu tenho o pensamento de fazer é um livro mais para pai, para pai. Eu sou pai de 3 meninas e eu quero contar como essa mudança na minha mente, na minha cabeça, na minha postura, ser pai de meninas, pela conotação cristã. Eu sou cristão, sou evangélico, e como eu aprendi com a Bíblia a criar minhas filhas. Então são os 3 livros que eu vou fazer até 2023. Um, na verdade, é uma revisão, né? E outros 2 são livros mesmo construídos. Bacana, mestre. E o advogado Rodrigo Sá, que está sempre aqui com a gente, até ele perguntou, que a gente sabe que a gente está falando tanto de coisa, mas antes de tudo também você é um excelente professor de jiu-jitsu. Fala como que a gente, para o pessoal aí, onde que fica a sua academia e quais os seus horários? Olha só, gente, é legal falar nisso, a gente está montando uma academia nova. Você vai ser o cara que vai... Olha, o Alonso vai me bater, cara. Mas eu vou falar, porque eu não vou dar para ele primeira mão, ou primeira mão para você. A gente está lançando uma academia nova, ali no Igreja Bandeirante. Vai inaugurar dia 1º de novembro. Eu vou para você aqui, a gente fazer uma live direto de lá, para você conhecer a academia. Eu estou trazendo uma marca para o Brasil. Ela não tem uma academia dela no Brasil, vai ser a primeira academia dela no Brasil. E é uma academia que eu estou cuidando com muito zelo, eu e meus sócios. A gente está muito focado. Eu vou ter alguns horários de aula mesmo, eu vou estar lá dando aula em alguns horários. Não todos, porque eu acabo exercendo várias funções, mas eu vou estar lá dando aula em alguns horários. Vai ser dia 1º de novembro a inauguração. Fiquem de olho no meu Instagram. Nas próximas semanas eu vou estar divulgando aí tudo certinho. E aí eu volto a falar contigo para a gente fazer direto na inauguração, trazer um grande nome do jiu-jitsu para dar um seminário no dia. Vai ser muito legal. Eu estou em primeira mão para você aqui. A gente vai lançar uma academia nova, uma marca nova. A academia que eu tenho hoje, a Escola Carlão Barreto de Jiu-Jitsu, ela vai migrar para um outro segmento. Ela vai migrar para um segmento de uma escola de treinamento, tá? A Escola Carlão Barreto de Jiu-Jitsu, na verdade, vai ser a Escola Carlão Barreto de treinamento, vai ser treinamento para professores de artes marciais geral. Esse é meu foco. Treinamento no que tange não a sua parte técnica, mas também, principalmente, a questão psicológica, emocional, de inteligência emocional. Eu quero preparar melhores professores. Eu quero que os professores conheçam mais a si mesmos para poderem realmente transmitir de forma mais inteligente e assertiva as suas técnicas. Eu quero fazer com que os professores vão para o próximo nível. Eu não acredito nesse papo de dizer que o cara não pode viver de luta. Pode sim viver dignamente, com qualidade. Eu não acredito nesse papo que o professor não tinha opção, por isso que ele foi professor de luta. Não, ele tem opção. E ele vai ganhar uma autoestima, vai tirar essa mentalidade de escassez e vai criar uma mentalidade de abundância. E eu estou estudando muito para isso, e em breve aí vai arrebentar, vai ser algo inovador no mercado de artes marciais. Não só de jiu-jitsu, boxe, muay thai, karatê. Qualquer professor que quiser ir para o próximo nível, quiser evoluir como homem, como professor, como homem que eu digo no sentido mais amplo da palavra, tá? Mulher, homem, quiser evoluir, vai ter aula comigo nessa escola, vai ser uma escola de aperfeiçoamento, vai ser muito legal, é um projeto que eu estou levando muito a sério, mas primeiro eu estou focado na minha academia aí, que eu estou trazendo um brasão forte, uma marca forte, que vai impactar o jiu-jitsu brasileiro.
Bacana, mas bom saber aí em primeira mão. Obrigado aí pela colher de chá. Depois a gente conversa com o Alonso, a gente é amigo dele, vai tá tudo tranquilo. Mas que bom saber dessa notícia em primeira mão. E só tenho que te agradecer. Teve todos esses problemas aí de conexão na live, mas olha que legal, a gente ficou aí até o final. A maioria das coisas deu para entender. Eu acho que foi uma live bem irreverente. A gente saiu um pouco daquelas perguntas clichês, que você é um cara que tem tanta calma, né? Mas todo dia, se a gente for olhar, você faz uma live. Muitas vezes a pessoa faz aquelas mesmas perguntas e tal, mas hoje você contou até o caso lá do Rickson, do carro dele, coisas assim até inéditas, então acho que foi bem legal. E como você falou, quando a gente conversa com você é sempre agradável, porque você passa algo além da parte só das técnicas marciais, passa essa coisa humana também, prova isso, é um dos livros que você quer fazer, que é sobre a relação sua, né, a relação de pai, aquela coisa que é uma coisa que não é um assunto totalmente ligado à parte marcial, então tem a ver também com essa parte humana, a relação sua com seus filhos, enfim. Então você é uma pessoa que sempre quando a gente conversa tem essa coisa de filosofia, essa coisa como você falou, a sua ligação com Cristo, então assim, é sempre agradável a sua presença e obrigado. A gente sai sempre enriquecido conversando com você. Espero que você tenha gostado, meu irmão. Esse problema de conexão aí acontece. Acontece, uma pena. Na próxima não vai acontecer mais, não. A minha conexão realmente tem falhado depois desse bug aí, dessa confusão que aconteceu aí com o Facebook, cara, não sei se tem uma influência, tá? Mas coincidentemente, logo após essa confusão que teve, minha internet começou a picotar. Hoje já foi um problema numa reunião que eu fiz e agora também se repetiu agora nessa live aqui. Mas eu acho que deu pra galera entender aqui e eu acho que quando salva realmente fica na boa. Fica certinho. Fica com Deus, mestre. Muito obrigado e obrigado, pessoal, aí pela paciência também e pela audiência que vocês sempre dão pra gente. Fica com Deus, mestre. Agora voltar aqui, terminar aqui a live, hein? O Mengão vai tomar esse título, hein? Não deixa o Mengão chegar, não, hein? Não deixa o Mengão chegar, deixa não. Pra gente, Você já tem 8, pô. Meu, tem um só. Aí é questão relações humanas. Vamos deixar o pobre comer um dia também, pelo amor de Deus. Deixa o meu galo conseguir o bi depois de 50 anos, pelo amor de Deus. Fica com a Libertadores, deixa o brasileiro pra gente, pelo amor de Deus. Beleza. Abraço, irmão. Só não pode deixar chegar. Não deixa chegar. Valeu. Abraço. Fica com Deus aí. Sucesso pra você. Um abraço pra todos vocês. Tamo junto, Messi. Os.